Olá, tem aluno do quarto ano A do Chico Peroba aí? Que bom! Nesse vídeo, a Pro vai introduzir a multiplicação, tá bom? Então, a gente vai retornar um pouquinho lá para trás para a gente recordar um pouquinho o que seria o princípio da multiplicação e, a princípio, como que a gente resolveria, tá? Então, diz aqui, a multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Parcelas iguais quer dizer o quê? Números que se repetem sucessivamente e eu uso a soma, a adição para resolver. Então, eu poderia usar a adição para resolver a multiplicação. Ou aqui embaixo, o que se repete, o que está aqui, é a soma sucessiva. Sucessiva quer dizer um depois do outro, repetidamente, né, de um mesmo número, tá? Que a gente está verificando num dos fatores. Só que, dependendo da quantia que você visualiza lá naquela multiplicação que você tem que resolver, não dá para a gente resolver com a adição. Por quê? Dependendo da quantia, é muitas vezes que eu tenho que somar aquele determinado número. Então, fica inviável. Então, dependendo da situação, eu consigo resolver pela adição ou eu tenho que aprender necessariamente o algoritmo, quer dizer, a maneira corretinha de fazer a multiplicação e usar ela, tá bom? E aqui, o símbolo da multiplicação é, né, a letrinha X. Então, é quando eu tenho um número, X e outro número, quer dizer que eu estou querendo que um número seja multiplicado pelo outro. Então, tá bom? Então, a gente tem aqui. Vamos partir aqui para um exemplo bem fácil, bem simples, só para a gente introduzir. Então, como resolver as quantias repetidas que temos? Por exemplo, aqui a Pro colocou uma situação. Cláudio coleciona selos. Ele tem 7 caixinhas com 3 selos em cada. Em cada o quê? Em cada caixinha, tá? A palavrinha só tá oculta. Quantos selos ele tem ao todo? Então, como é que eu resolvo essa situação, né? Lembrando que ele estaria lá numa atividade de multiplicação, mas a princípio, né, você pode resolver como bem, né, pensasse ou conseguisse. Então, vamos aqui só exemplificar o que o Cláudio tem. Olha lá. O Cláudio, então, ele coleciona selos. É como se o material dourado, que são os cubinhos, fosse os selos dele, tá bom? Então, ele tem 7 caixinhas. Olha aqui, a Pro enumerou cada quadradinho que desenhou na folha, ó. 7 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixinhas que o Cláudio tem. Em cada caixinha, ele guardou 3 selinhos em cada uma das caixas, ó. 3 selos, 3 selos na caixa 2, 3 selos na caixa 3, 3 selos na caixa 4, 3 na 5, 3 selinhos na caixa 6 e 3 selos na caixa 7. Pronto. Aí a Pro falou lá no comecinho, se a gente usasse a adição para resolver essa situação, só que essa situação é de multiplicação. Como que a gente faria? Tá? A gente partiria por princípio de colocar os valores que eu tenho em cada caixa. O princípio é, se eu pegasse a adição, como que eu faria a solução de quantos selos o Cláudio tem? Eu somaria cada uma das caixas, que tem 3, ela no seu total. Então, na primeira caixinha, a gente tem 3, na segunda caixinha tem 3, ó, na terceira caixinha, caixinha número 3, tem 3, na quarta caixa tem 3, na quinta caixa tem 3, na sexta caixa tem 3 e na sétima caixa, a última, ó lá, 3 selos. Olha aqui o 3. E eu somaria tudo. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, somando consecutivamente, a gente encontraria o 21. Eu somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3. Então, eu somaria o 3 7 vezes. Tá? Então, eu colocaria, né, essa quantia repetida, né? Tantas vezes eu tenho a caixinha. Para mim saber se tá certinho, eu poderia contar um por um aqui? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 selos que ele tem nas 7 caixinhas. Então, aqui a gente faria a continha de adição na vertical. Eu poderia também fazer na horizontal, tá? Então, as quantidades que o Cláudio tem em cada caixinha. Então, na caixinha número 1, 3. Na caixinha número 2, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Caixinha número 1,
número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Aí eu faria o quê? Eu somaria, porque aqui a gente partiu pelo princípio da adição, de parcelas iguais, ó, parcelas iguais, números iguais. Somando toda essa quantia, né, que se repete do número 3, o Cláudio tem 21 selos. Então, aqui a gente partiu para o princípio, encontrar aqui a solução de quanto o Cláudio tem, pelo princípio da adição. Então, se a gente adicionar na vertical ou se adicionar na horizontal. Olha aqui, o resultado é o mesmo. E quando eu contei um por um, que eu também usei a adição, a gente encontrou 21. Ou eu posso partir para a multiplicação, tá? Aí eu vou partir para o princípio da multiplicação, tá? É como se eu deixasse aqui, ó. Então, o número de caixas que eu tenho aqui, número de caixas que o Cláudio tem, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixinhas que ele tem. Então, ó, 7 caixas. Então, a quantidade de caixa vai na parte de cima. A quantidade que eu enxergo, que ele colocou de selos, quanto tem em cada caixa. Quanto tem o quê? De selo. Cada caixa tem 3. Então, eu vou pegar só o valor que tem em uma, porque em todas as outras ele se repete. Então, quanto tem em cada caixa? Tem 3. E a Pro falou assim, que o sinal que eu uso, né, na multiplicação é o sinal de vezes. Tá? Aí eu vou partir lá em cima de novo, ó, se a gente visualizasse lá em cima de novo, tá bom? Aqui diz assim, ó, 3 multiplicado 7 vezes. Olha lá, o 3 multiplicado 7 vezes, o número 3 multiplicado aparecendo 7 vezes. Quanto dá? Então, 3 vezes 7, 21. Então, pela multiplicação aqui, ó, o algoritmo correto, e armando ele na vertical certinho, ele ficaria desse jeitinho aqui. Então, a quantia que eu tenho, né, de caixas, que a gente verificou, e quanto tem em cada caixinha. Se eu fizesse e se eu colocasse lá, primeiro, quanto tem em cada caixa lá em cima e a quantidade de caixa embaixo, ficaria aqui, ó, é como se fosse, em vez de 7 vezes 3, fosse lá em cima o 3 e embaixo o 7. Não tem problema nenhum, porque na multiplicação, se você altera aqui esses números, não tem problema, o valor vai sempre dar o mesmo. Isso quando a gente aprender direitinho a tabuada. Quando a gente for né, aprendendo a tabuada, a gente vai verificar esses valores aqui, tá bom? Que eles se repetem, tá? E aí, eu vou partir para os termos da multiplicação. Então, quando a gente tem a continha armada, né, na multiplicação, sabendo o algoritmo correto, que é esse aqui, né, a gente já tem os terminhos da multiplicação. Então, a gente já não viu os termos da adição e da subtração? Aqui são os nominhos de cada parte agora, só que da multiplicação. É como se eu tivesse, ó, Pro repetiu a mesma coisa. Então, eu tenho 7 caixinhas com 3 selinhos cada um. A quantidade que deu na multiplicação foi 21. Então, o primeiro número eu chamo fator, o que vai embaixo também se chama fator, e o resultado que eu obtive na multiplicação, a gente chama de produto, tá? Então, a gente diz, né, muitas vezes pode estar lá, o primeiro fator, a gente pode também chamar como primeiro fator, já que é o primeiro número, ou só fator. E o que é de baixo, tá? O número de baixo eu posso chamar também de segundo fator. Ou, como a gente está verificando que ele se repete, tá? O 7 e o 3 também são chamados, né? Usando só, né, o plural da palavra, fatores. Então, fatores e produto são os termos, os nominhos de cada parte da multiplicação, tá bom? Então, aqui a princípio, a gente verificando como que a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue demonstrar, porque isso daqui muitas vezes você poderia desenhar até aqueles momentos que você tem tempo e você quer visualizar direitinho. Então, muitas vezes você desenha essas quantias,
né? Desse mesmo jeito que a Pro representou, você muitas vezes pode desenhar, representar no seu caderno. Mas se eu não tenho tempo suficiente para resolver desse jeito, né? A gente já tem que aprender direitinho. Então, eu poderia, dependendo da situação, resolver pela adição, lembrando que aqui eu tenho uma quantidade bem grande, eu não posso me perder na soma, senão eu erro a quantia, tá bom? Então, dependendo da situação, se for pouquinho, dá até para a gente usar. Ou se não, a gente, obviamente, vai aprender de maneira corretinha o algoritmo certinho da multiplicação. E aqui fica registrado os fatores, o nominho que tem cada partinha. Então, o número de cima é fator, o número de baixo a ser multiplicado é fator e o resultado é o produto, tá bom? No próximo vídeo, a Pro tenta colocar, então, uma determinada tabuada para a gente depois fazer alguns exercícios, tá bom? Até a próxima, fui!